Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria que estamos juntos em mais um curso de formação dessa sequência de 12 cursos. Entramos no terceiro mês, no terceiro curso. Entramos no mês de março, no mês dedicado ao glorioso São José. Eu estou aqui já com um material na minha mão do cardeal Alexis Lepser, São José, esposo da Santíssima Virgem Maria. Pensa no livro bom. E nós vamos entrar a partir desse material de outros no tema deste curso. O intuito deste terceiro curso é nos levar a um compromisso de conversão prático, a exercícios espirituais. Nós estamos na Quaresma, meus irmãos, e a Quaresma nos chama a vivermos exercícios espirituais, os famosos exercícios quaresmais. Mas aqui nesse curso nós vamos adaptá-los para trabalhar esses exercícios à luz do testemunho, da intercessão do patrono da igreja, que é São José. Nós queremos mudança de vida. O que você pensou para a Quaresma desse ano? O que você já se programou para viver, talvez, de uma prática de mortificação, de sacrifício, de penitência, mas também de oração? O que você tem pensado? Eu quero te propor algumas coisas, que não vai ser ainda nessa primeira aula, será mais para frente, porque na aula de hoje, na primeira aula, eu vou fundamentar a minha fala junto do nosso patrono da igreja, São José. Vou construir uma base, uma premissa, mais uma vez na sua cabeça, para depois nós entrarmos numa proposta concreta de mudança, de conversão. Pensa comigo uma coisa: caminhar por 40 dias no deserto com Jesus Cristo, Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é aquele que nos chama para caminhar com Ele. Somos impulsionados pelo Espírito Santo para vivermos 40 dias de recolhimento, de conversão, de uma intensificação nas práticas de mortificação, de oração, de caridade, enfim, de tudo aquilo que nos aproxima, nos configura com Jesus Cristo. Estamos na Quaresma. E o que você já se programou? Nós estamos num tempo favorável. Eu quero dizer a você, nós precisamos de algumas coisas essenciais na nossa vida para sermos santos. Uma delas é a oração, a prática da oração. Outra delas é a prática das virtudes, na imitação de Cristo, a prática das virtudes. Outra, a prática da penitência, do jejum, do sacrifício, da mortificação. Ok? Quer ver mais uma delas? A prática da caridade. Mas como eu falei da prática das virtudes, todas elas se encerram na suprema virtude da caridade. Como nós sabemos, a igreja, nesse tempo quaresmal, nos propõe 3 exercícios espirituais, 3 práticas que nos santificam, ok? A prática da oração, a prática da penitência, o jejum, e a prática da caridade, desse sair de si e doar-se, ok? Doar algo de si, seja material, seja algo de valoroso, como o seu próprio tempo, ok? Nós vamos nos inspirar naquilo que a igreja nos ensina como exercícios quaresmais, mas vamos adaptar a nossa fala à luz da teologia josefina, ou seja, à luz do exemplo, do testemunho de São José. Por isso eu quero começar já lançando base nessa primeira aula sobre quem é São José e a virtude que ele nos inspira a viver, para daqui a pouco propor a você um exercício prático. Pode ser? Então se prepare, porque olha, esse cardeal é muito feliz ao nos apresentar São José como um homem cheio das virtudes. Ele é o pai adotivo de Jesus, o pai nutrício, o pai putativo, ou seja, é aquele garantidor
da família de Nazaré. Um homem honrado, virtuoso, um homem de muita fé. Tem pecados? Tem. Somente a Virgem Maria, ela foi isenta do pecado. Agora José não. Ele tem pecados. Porém, mesmo sendo um homem como nós, sujeito à concupiscência da carne, aos pecados que ele tinha, ele alcançou um altíssimo nível de vida espiritual, de santidade, de graça. Tem uma historinha muito bonita que eu já ouvi há muito tempo atrás, que é claro que é uma história, é uma invenção, mas é muito forte pensar assim. São José morreu quando Jesus ainda era novo, né? Talvez na sua adolescência. Não temos uma confirmação da data. Mas a história diz que José morreu de cansaço. De cansaço. Porque ele passava o dia inteiro trabalhando, protegendo e zelando a casa de Nazaré. E passava a noite inteira adorando o seu próprio filho Jesus. E São José ele viveu essa entrega abundante de vida para ser um homem de Deus, para ser verdadeiramente santo. Como isso é extraordinário, forte, muito forte. E José é um homem dotado de muitas e muitas graças e de muitas virtudes. Ele construiu, pelo auxílio da graça, uma gama de virtudes na sua vida. Dentre elas, as 4 principais virtudes chamadas cardeais, ou virtudes humanas, morais, que norteiam todas as outras virtudes. Eu estou falando da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. Mas eu quero ler um pouquinho aqui no nosso livro sobre a virtude da prudência em São José, para você começar a construir essa base na sua consciência e se inspirar, se empolgar a partir de José para viver mesmo essa quaresma com um desejo, com um propósito de ser uma pessoa virtuosa. Virtuosa, ok? Diz aqui o nosso autor: ao lado das virtudes teologais, fé, esperança, caridade, que resplandecem de um tão belo brilho na vida mortal do santo patriarca, devemos falar das virtudes cardeais, assim chamadas porque elas são os fundamentos das outras virtudes. Para começar, pela virtude da prudência, que Santo Tomás definia a reta razão das coisas que devemos cumprir. Bonito isso. O que é a virtude da prudência, segundo São Tomás? A reta razão das coisas que devemos cumprir. Quando você tem retidão na sua vida, em tudo aquilo que você faz, você começa a colocar a sua vida em ordem. As coisas ficam no eixo. Mas quando você não tem reta intenção, você substitui aquela reta intenção por uma intenção torta. Vamos dar um exemplo. Eu estou no meu horário de trabalho, mas eu estou com preguiça, eu não estou com vontade, eu estou me sentindo mal. Eu substituo o trabalho por distrações e começo a fazer uma coisa ou outra que não é o meu trabalho, para que o tempo passe logo e eu escape daquele sofrimento de trabalhar num estado permanente de preguiça. Isso é uma falha na reta intenção. Aonde está o problema? Eu não estou sendo prudente. A pessoa prudente, ela ordena o seu dia a dia, os seus horários, sua vida, com essa prudência de fazer aquilo que é preciso ser feito em cada hora do dia. Eu estou todo inteiro aqui e agora. Eu não estou aqui pensando em A, B ou C, com a mente vagando por aí, porque minha cabeça está tão acelerada. Não, eu estou aqui, eu estou por inteiro, e eu estou feliz. Eu estou aqui agora, eu, Renato, gravando esse curso para você. Eu preciso estar aqui inteiro, independente se o meu corpo está descansado ou cansado, se a minha mente está cansada ou descansada, independente de como está a minha vida espiritual agora, eu preciso me dedicar, me esforçar muito para estar aqui por inteiro e assim experimentar um gozo espiritual, uma alegria, uma felicidade por estar aqui fazendo o que é preciso ser feito.
É isso que a virtude da prudência constrói no ser humano. E São José tem isso em excelência. Em excelência. E é muito forte isso. Olha como diz o autor. Encontramos no Evangelho que o santo patriarca, São José, praticou a prudência de maneira perfeita, especialmente em 3 circunstâncias extraordinárias da sua vida. Olha os 3 exemplos que estão na palavra em que São José praticou a virtude da prudência. A primeira foi quando, vendo que Maria estava grávida e não conhecendo a razão, resolveu repudiá-la em segredo, garantindo assim a consciência segura de que a defendia de ser tida como adúltera. Desta forma, exerceu para com sua esposa, tanto quanto possível, uma extraordinária caridade de salvar o seu bom nome. Nós sabemos dessa passagem do Evangelho porque José ainda não tinha sido avisado pelo anjo. De repente ele vê a sua esposa grávida e ele sabe que não é dele. Naquela época, segundo as leis judaicas, aquela mulher seria apedrejada se fosse denunciada que estivesse grávida e não fosse o seu marido. José, para salvar a reputação de Maria, o seu bom nome, decide dizer para ela: fuja de casa bem cedo, para que ninguém te pegue, para que ninguém descubra. E assim vou salvar a sua vida, a vida deste bebê e o seu nome. Ele sofre, mas como um homem orgulhoso, arrogante, ele deveria ter denunciado, ele mesmo apedrejado sua esposa. E isso fazia até parte, de alguma forma, da cultura da época. Mas não, ele foi prudente. Isso lhe custou caro, mas ele permaneceu reto. Reto. Porque ele percebeu que acima de uma norma jurídica estava a caridade. E ele amou Maria, mesmo diante da incompreensão, de uma certa cegueira, de não entender o que estava acontecendo. Depois o anjo lhe aparece e resolve tudo. E é muito forte isso. A segunda circunstância foi ao retornar do exílio no Egito, quando São José, ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, é o que está no Evangelho, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia. Ok? Isso está em Mateus 2:22. Nesta resolução, o Santo Patriarca mostra bem que ele possuía perfeitamente os 3 elementos que constituem a essência mesma da prudência: a lembrança das coisas passadas, o conhecimento das coisas presentes e a previdência das coisas futuras. O que isso está falando? Que José, ele tinha visão, ele fez uma leitura daquele cenário e foi prudente. A pessoa prudente, virtuosa, ela é capaz de fazer uma leitura de todos os aspectos da sua vida presente e agir com reta intenção, agir com ordem, agir com equilíbrio. Isso é uma pessoa prudente. E por fim, a terceira circunstância foi na perda de Jesus no templo, quando, com sua santa esposa, o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Estas palavras nos revelam ainda na alma de São José a insigne virtude da prudência, que consiste principalmente na aplicação dos meios aos fins que nos propomos. Este é o porquê da Igreja celebrar solenemente a prudência do Santo Patriarca. Ele é prudente em seus atos. Não olhemos essa passagem do Evangelho como uma interpretação alheia àquela realidade da época. São José não foi imprudente ao deixar Jesus sumir na caravana ou ficar esquecido para trás. Não era bem assim que as coisas funcionavam. Em uma caravana, em um retorno para as suas terras locais, enfim, Jesus, ele não andava o tempo todo de mãos dadas com José ou com Maria. Existia, sim, naquela época, uma confiança, uma tranquilidade em que os jovens, as crianças, andavam com outros jovens, andavam acompanhados
dos parentes, de outras pessoas da mesma tribo, e estava tudo bem. José e Maria estavam voltando com sua tribo, ou seja, com as pessoas ligadas àquela descendência que eles tinham. E estava tudo bem. Mas a decisão de procurar Jesus e voltar correndo ao templo foi uma decisão sábia, prudente, que mostra o zelo e a preocupação de José para com Jesus Cristo. E a igreja lhe garante essas palavras: eis o servo fiel e prudente que o Senhor estabeleceu sobre sua família. Uma situação parece ter fugido do controle, mas José correu para resolver. Olha, meus irmãos, eu não preciso nem explicar, todos nós sabemos disso. Existem tantas situações no dia a dia que fogem do nosso controle. Existem situações em que nós não temos domínio, mas nós podemos resolver. Não podemos ficar parados, ok? Eu não preciso nem dar exemplos, você mesmo pode imaginar quantas e quantas circunstâncias do dia a dia que se passam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que às vezes fogem do nosso controle, que fogem do normal, do dia a dia. E você faz o que com isso? Nós precisamos tomar atitude, sermos prudentes. O prudente, a pessoa prudente, ela não consegue ficar parada, deixando a vida passar, porque ela não aguenta mais tantos problemas. Então ela se acomoda, ela finge que nem está vendo as coisas acontecerem, coloca panos frios em cima. Não, a pessoa prudente está sempre em ação, em atitude. Por isso a prudência é uma virtude que abre porta para a fortaleza, para a justiça, para a temperança. Veja o que o nosso querido padre Garrigou-Lagrange, nesse livro que eu já apresentei no outro curso, As Três Idades da Vida Interior, diz sobre a prudência. Ele traz aqui, na página 664 deste livro, um título: A Prudência Adquirida e o Governo de Si. Preste atenção nessa frase. A prudência e o governo de si mesmo. A prudência que tem por objeto o bem honesto acima do bem útil, aquela reta intenção que eu falava, é uma verdadeira virtude distinta da falsa prudência, ou prudência da carne, da qual fala São Paulo. A prudência se define como a reta razão que dirige nossos atos. Ela é chamada auriga virtutum, a condutora das virtudes morais. Ela dirige com efeito os atos da justiça, da fortaleza, da temperança e das virtudes anexas. Ela é a auriga virtutum, a condutora de todas as outras virtudes. Ela é a reta razão que dirige os nossos atos. Se você está nesse período de quaresma e você se propõe uma verdadeira conversão, eu preciso te falar uma verdade aqui muito séria. Com todo respeito a você que escolhe ficar sem comer chocolate na quaresma, tudo bem. Mas não é o simples ato de não comer um doce que vai te transformar em uma pessoa virtuosa, viu? É um conjunto de coisas, de elementos, que vão fortalecendo a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa fé e vão transformando a nossa vida de verdade. Ok? Deixar de comer um doce na quaresma é um ato de virtude? É assim. Mas entenda que esse ato, pequeno ou grande que seja para você, ele está fortalecendo uma outra realidade na sua vida. Ele não é um ato isolado em si mesmo. Eu deixei de comer doce, agradei Jesus, que bom, agora eu sou uma pessoa melhor. Ponto. Como se milagrosamente, pelo fato de não comer doce, Deus me transformasse em uma pessoa santa da noite para o dia. E não é assim que funciona. Ok? A construção da virtude é um processo, muitas vezes lento, na nossa vida. Se eu não der atenção a esse processo, eu desvio.
eu retardo o processo. Às vezes eu fico patinando, caminhando sem sair do lugar. E não tenho mudança de vida. Eu quero propor você a pensar um pouco sobre a virtude da prudência na sua vida. Sobre esta reta intenção de fazer as coisas. Mas, mais ainda, algo que falaremos na aula de número 2. Sobre como a virtude tem te ajudado a governar a sua vida. Veja o que eu falei. Não disse como você tem governado a sua vida, mas como a virtude tem te ajudado a governar a sua vida. Quase como se a virtude fosse uma pessoa. Mas não, a virtude é um bom hábito adquirido pela graça de Deus e pelo seu esforço. Como essa realidade de virtude tem te ajudado a governar a sua vida, tanto no aspecto de vida pessoal, de vida familiar, de vida profissional, de vida espiritual, de vida vocacional. Vida. Como você tem governado, regido a sua vida, segundo a ideia desta virtude. Você tem governado a sua casa, governado sua família com reta intenção, com ordem, com equilíbrio, ou não? Sua vida em várias instâncias, em várias áreas, está meio que de ponta cabeça. Reflita. Se você hoje se identifica como uma pessoa verdadeiramente prudente, em cima de tudo aquilo que refletimos aqui sobre prudência, em cima do testemunho de São José, você é uma pessoa prudente? Está em construção? Ainda não é prudente? Já é uma pessoa extremamente prudente? Reflita. Eu convido você a se autoanalisar. E assim nós vamos para a aula 2 para aprofundar um pouco mais esse assunto, para depois propor a você um compromisso prático. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.